Nesta temporada de balanços do segundo trimestre, o mercado está repercutindo os resultados das empresas do agro. Ontem, três gigantes do setor aqui no Brasil reportaram seus números. Raizen, que teve prejuízo líquido de 1,8 bilhão de reais, JBS, com lucro, mesmo no ambiente desafiador nos Estados Unidos, e a SLC Agrícola, que chegou a dobrar o seu EBITDA, mas o lucro caiu pela metade. São as contas, né, da contabilidade, são essas matemáticas malucas do setor financeiro. Para detalhar os números do setor, eu chamo aqui a nossa tela o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Seja bem-vindo à nossa programação. O agro está meio heterogêneo, né, o Luiz? Tem empresa indo para um lado, tem empresa indo para o outro, tem empresa passando bem pelo momento de dificuldade, outras nem tanto. Bom dia. Olá, bom dia, Gabriel, bom dia a todos. Então, né, foi uma super quarta aí dos balanços, né? Você citou três empresas, na verdade foram seis empresas do agro que divulgaram os seus resultados ontem, aí no intervalo de menos de uma hora após o fechamento do mercado. Essas três são os destaques, de fato, né? Elas são gigantes do agro, são líderes em seus respectivos segmentos, elas têm negócios de impacto global e, como você disse, aí elas são movidas também por esse quadro global aí, geopolítico e tal. Eu destaquei pontos específicos de cada uma delas, né, Gabriel? Mas também, através desse conjunto aí de dados que eu vou citar, dá para entender um pouco a complexidade do momento do agro nos seus diferentes setores, né? No geral, o que a gente observa é que essa combinação aí interna de juros altos, com um quadro aí de climático de incertezas, o clima tem jogado muito contra aí grandes culturas e também a instabilidade geopolítica, isso tudo mexe com os setores como um todo e tal. Quando a gente olha na lupa, né, a gente vê pontos específicos. Então, vamos lá. Começamos pela SLC, né? Como eu disse, a maior operadora agrícola do Brasil, a maior operadora de fazendas do Brasil, controlada pela família gaúcha Logman. Ela encerrou um trimestre, como você citou aí, de contrastes, né? As vendas de soja e milho dispararam, foram muito bem, mas os preços foram menores que em anos anteriores. E outro produto que tem um componente bem importante no resultado da companhia, que é o algodão, já não foi tão bem. Então, com isso, né, a companhia falou muito desse balanço que viria agora, resultado de uma safra cheia, né, uma safra abundante, como foi a última, mas com isso os resultados vieram assim um pouco distantes. As vendas praticamente dobraram, as vendas de soja, né? Então, e a receita da companhia cresceu 37,8%. Isso na comparação com o mesmo trimestre de 2024. Então, a receita foi de 1,860 bilhões de reais. Mas o lucro na direção contrária, caiu 56,5% neste ano, né? Contabilizando aí 139, quase 140 milhões. Isso justamente por conta disso, assim, preços de commodities em baixa, o algodão, uma venda menor, então retraída, mas a SLC parece também não muito preocupada com a questão geopolítica. Ela diz que tem demanda aí pela soja, pelo milho, pelos produtos, então não crê aí grande impacto do tarifaço. JBS, bom, talvez aí dos três, certamente o mais positivo dos balanços, né? Seguindo uma rotina que tem se repetido aí trimestre após trimestre. Dessa vez, o que a gente destaca é que foi o primeiro resultado divulgado depois da dupla listagem, né? Então, que levou a empresa a negociar seus papéis agora na Bolsa de Nova York. E essa divulgação, então, foi feita de olho lá em Wall Street, nos investidores americanos, que devem ter ficado satisfeitos, né? A empresa ressaltou, né, que teve bons resultados e que a diversificação geográfica, né, de ter negócios em várias partes do mundo, vários países, Brasil, Estados Unidos, Austrália, enfim, e de proteínas, então eu trabalho com carne bovina, carne suína, carne de aves, peixes, né?
é um antídoto aí ao tarifaço e tem conseguido segurar, mitigar regiões onde tem problema e segurar o resultado em bom nível, né? Então, resultado, lucro de 528 milhões de dólares. Lembrando, agora é um balanço dolarizado, estamos falando de Nova York, né? Lucro líquido de 528 milhões de dólares no trimestre, 60,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Então, um resultado bem expressivo. Receita líquida, 8,9% acima na mesma comparação, atingindo quase 21 bilhões de dólares. O EBITDA ajustado ficou em 1,8 bilhão de dólares, com uma margem de 8,4%. Bom, aí que surge um ponto de atenção, talvez o único ponto de atenção nesse balanço, Gabriel. No ano passado, o trimestre havia sido fechado com uma margem de 8,9%. Então, houve uma queda aí de um meio ponto percentual, né? E o que isso indica? Que há um desafio no mercado de proteínas, sobretudo vindo do mercado americano. Lá, os preços de carnes estão em alta, mas os volumes de abate e de oferta estão em queda franca, porque os rebanhos bovinos atingiram um número mais baixo aí das últimas 3 décadas. Isso impactou a JBS, que tem importantes operações lá em solo americano, inclusive para exportação. Por outro lado, né, a empresa tem aí surfado nas proteínas de aves, cujas margens estão bastante positivas, foi destacado no balanço, e nesse trimestre eles só não foram melhores esses resultados porque a brasileira Seara, né, a empresa tem a Seara aqui no Brasil, tem a Pilgrim's Pride, que é uma subsidiária americana que trabalha nesse mesmo segmento, a Seara acabou tendo perda de receita por conta da suspensão de exportações ali na crise da gripe aviária, né? Já está recuperando, então, enfim, as exportações estão voltando, mas isso comprometeu um pouco do resultado de aves da companhia. Bom, só ainda em tempo aí para falar um pouquinho mais de JBS. Ontem, junto com o balanço, a companhia anunciou um aporte de 100 milhões de dólares para adquirir, expandir uma unidade no estado de Iowa, lá nos Estados Unidos, será a maior unidade de bacon e linguiças prontas da companhia. Foi o quarto anúncio desse tipo em poucos meses, né? Já havia anunciado investimentos outros de 135 milhões de dólares para a construção de uma outra fábrica de linguiça no mesmo estado, outros 200 milhões alocados na modernização de uma unidade de bovinos no Texas e no Colorado, e também uma unidade de alimentos preparados da Pilgrims, que recebeu 400 milhões de dólares lá nos Estados Unidos também. E também comunicou ontem a JBS que vai investir 400 milhões de dólares em um programa de recompra de ações, né? Então, ela já tinha anunciado há pouco tempo atrás 1 bilhão e 200 milhões de dólares em distribuição de dividendos aos acionistas e agora tem mais aí 400 milhões para os acionistas que quiserem vender aí as suas ações. Bom, Raizen, para completar, é de longe, Gabriel, o problema mais complexo, é o quadro mais complexo. A gente já falou várias vezes aqui, a empresa vem passando aí por um período de reestruturação da sua dívida, teve uma deterioração nos resultados financeiros. Enquanto a gente fala aqui, está acontecendo lá a conferência dos executivos da companhia com analistas de mercado, e deve ser uma conversa bem difícil, né? A empresa tem feito vendas de ativos, suspensão de atividades em plantas, como eu disse, operações de reestruturação de dívidas, corte de despesas, inclusive com demissões. Isso tem sido o cotidiano aí da empresa. Mas o que o balanço mostrou agora é que tudo isso que foi realizado ainda pouco perto do que é necessário, né? O relatório da Raizen trouxe, mais uma vez, uma profusão de indicadores negativos, e eles foram amplificados, aí, os resultados financeiros, pelas condições negativas no campo climático. Então, a safra de cana não está sendo boa, ela está no começo, né? Esse é o primeiro trimestre do ano safra, mas já indica uma redução de volumes de esmagamento, que vai comprometer a produção de etanol e açúcar, enfim. O sumário executivo do demonstrativo do balanço já dá o tom do desafio. Olha,
Receita líquida do período foi de 54 bilhões, ou seja, 6,1% inferior ao mesmo trimestre de 2024. Lucro bruto de 2 bilhões, 20% menor do que no ano passado. O lucro líquido não teve, foi prejuízo líquido, foi 1,8 bilhão de reais. É bem diferente do que foi no primeiro trimestre do ano safra passado, que foi um lucro líquido de 1 bilhão. Então, você vê o tamanho da reversão aí. Consequentemente, caíram EBITDA ajustado e investimentos foram reduzidos aí em 23%, e o EBITDA ajustado LTM, que soma os últimos 12 meses, né, recuou 19% para 10,9 bilhões. A única alta que teve nesse balanço veio da onde menos se desejava, Gabriel, que foi o endividamento. Saltou quase 56%, de 31 bilhões de reais em junho de 24 para 49 bilhões em junho agora de 25. Então, com isso, a relação dívida EBITDA LTM, né, que é a alavancagem, praticamente duplicou de 2,3 para 4,5 vezes. Eu destaco esse ponto porque esse tem sido aí, Gabriel, o calcanhar de Aquiles da empresa, mereceu uma atenção especial no balanço e certamente está no topo aí da pauta dessa conversa com os executivos, né? Só para concluir um pouco da visão da empresa que consta lá na mensagem de introdução do balanço e que os executivos devem estar repetindo agora. Eles dizem, esse resultado reflete aí o trabalho que eles estão fazendo de fortalecimento do perfil do endividamento, de preservação de uma posição de caixa sólida. A Raiz informa que essa substituição aí de dívida, ela atingiu 8,9 bilhões de reais de linhas que eram de curto prazo, de capital de giro, por instrumentos de dívida mais eficientes e de prazo mais longo. E, de fato, assim, um dos aspectos positivos anotados lá nos indicadores do balanço é o prazo médio ponderado de endividamento, que antes estava em 6 anos e agora passou para 8,2 anos, Gabriel. Aquela história, numerador piorou e o denominador aumentou. Não tem solução para essa dívida, praticamente duplicando a relação dívida líquida EBITDA com a operação pior e com endividamento maior. Realmente a conversa com os analistas vai ser bastante difícil. Luiz Fernando Sá, e aí, claro, a gente pontua essa divergência completa nos diferentes segmentos do agronegócio. Alguns se saindo bem no cenário de crise, e no caso a Raizen tentando se reestruturar, alongando sua dívida, vendendo ativos, paralisando operações. É uma história que a gente já está contando aqui há alguns meses. Exato. Obrigado pelas atualizações, pelo destaque geral dessa temporada de balanços. Apesar do agronegócio ser muito importante para a economia brasileira, são poucas as empresas listadas efetivamente no Ibovespa. A gente, claro, consegue capturar esses balanços do que está acontecendo com cada um dos setores. Bom trabalho a vocês aí no AgFeed. Até uma próxima, Luiz. Obrigado, Gabriel. São poucas, mas são grandes, né? Hoje tem BRF e Marfrig divulgando resultados e a gente deve trazer aí para vocês um pouco também do resumo do que foi essa conversa da Raizen com os analistas. Um bom dia para todos. Maravilha, um ótimo dia, Luiz.